As Escrituras dizem com frequência que chegará o dia em que nos colocaremos perante Deus e seremos julgados. Precisamos entender como ocorrerá o julgamento, a fim de nos prepararmos melhor para esse importante acontecimento. As Escrituras ensinam que todos nós seremos julgados de acordo com nossas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Também seremos julgados. Aqui na Terra somos muitas vezes julgados quanto à nossa dignidade para receber oportunidades dentro do reino de Deus. Ao sermos batizados, somos julgados dignos de receber essa ordenança. Quando somos chamados para servir na igreja ou entrevistados para um avanço no sacerdócio, ou para receber uma recomendação para entrar no templo, estamos sendo julgados. Alma ensinou que, quando morremos, nosso espírito é designado para um estado de felicidade ou miséria. Isso é um julgamento. Nossas palavras, nossas obras e nossos pensamentos são usados para julgar-nos. Imaginem ser julgados por todos os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. O profeta Alma testificou: nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão e nossos pensamentos também nos condenarão. O Senhor disse: de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36-37. A fé em Jesus Cristo nos ajuda a estarmos preparados para o julgamento final. Se formos discípulos fiéis de Cristo e nos arrependermos de todos os nossos pecados, podemos ser perdoados e nos tornar puros e santos a fim de habitar na presença de Deus. Ao nos arrependermos de nossos pecados, abandonando todos os pensamentos e atos impuros, o Espírito Santo mudará nosso coração de modo que não teremos nem mesmo o desejo de pecar. Depois, quando formos julgados, estaremos prontos para entrar na presença de Deus. Pensem no que podem fazer para melhorar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Seremos julgados pelos registros. Por quais registros seremos julgados? Quem nos julgará? O profeta Joseph Smith disse que os mortos serão julgados pelos registros mantidos na terra. Seremos também julgados pelo livro da vida que é mantido nos céus. Todos nós compareceremos ante o tribunal do Santo de Israel. Então seremos julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. João teve a seguinte visão: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Os livros mencionados referem-se aos registros de suas obras feitos na terra. E o livro que era o livro da vida é o registro que se faz no céu. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Harold Pilley, 2000, página 226. Existe outro registro que será usado para nos julgar. O apóstolo Paulo disse que nós mesmos somos um registro de nossa vida. Ver Romanos 2:15. A história completa de tudo o que fizemos está armazenada em nosso corpo e nossa mente. O presidente John Taylor ensinou esta verdade: o indivíduo narra sua própria história e presta testemunho contra si mesmo. Esse registro escrito pelo homem nas placas de sua própria mente é registro esse que não pode mentir. Será um dia aberto perante Deus, os anjos e aqueles que se sentarão como juízes. O apóstolo João ensinou: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. O Filho, por sua vez, pedirá a outros que o ajudem no julgamento. Os 12 que estavam com ele em seu ministério julgarão as 12 tribos de Israel. Ver Mateus 19:28, Lucas 22:30. Os 12 nefitas julgarão os nefitas e os lamanitas herdaram lugar em um reino de glória. Como nossa fidelidade nesta vida influenciará nossa vida nas eternidades. No julgamento final, herdaremos um lugar no reino para o qual nos preparamos. As Escrituras ensinam sobre 3 reinos de glória: o reino celestial, o reino terrestre e o reino celeste. Em Doutrina e Convênios 76, o Senhor descreveu de que forma podemos escolher viver na mortalidade e explicou que nossas escolhas determinarão para qual reino estaremos preparados. Aprendemos por essa revelação que até mesmo os membros da igreja herdarão reinos diferentes, pois não serão igualmente fiéis e valentes na obediência a Cristo. Na descrição seguinte, vemos os diferentes tipos de vida que podemos decidir ter e os reinos que herdaremos como resultado de nossas escolhas. Celestial. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados que,
guardando os mandamentos, puderam ser lavados e purificados de todos os seus pecados e receberam o Santo Espírito. Esses são aqueles que venceram o mundo pela fé. São os justos e puros aos quais o Espírito Santo pode selar com suas bênçãos. Os que herdarem o grau mais alto do reino celestial e que se tornarem deuses foram também casados para a eternidade no templo. Todos os que herdarem o reino celestial viverão com o Pai Celestial e Jesus Cristo para sempre. Por meio do trabalho que realizamos nos templos, todas as pessoas que viveram na terra podem ter a mesma oportunidade de receber a plenitude do Evangelho e as ordenanças de salvação para que possam herdar um lugar no mais alto grau da glória celestial. Terrestre. Para esse reino irão aqueles que rejeitaram o Evangelho na terra, mas que o receberam depois no mundo espiritual. São as pessoas honradas na terra, mas que foram cegadas para o Evangelho de Jesus Cristo pelas artimanhas dos homens. São também aqueles que receberam o Evangelho e um testemunho de Jesus, mas que depois não foram valentes. Eles serão visitados por Jesus Cristo, mas não pelo Pai Celestial. Teleste. Esses não receberam o Evangelho nem o testemunho de Jesus Cristo na terra nem no mundo espiritual. Eles sofreram por seus pecados no inferno até depois do milênio, quando ressuscitarão. Estes são os que são mentirosos e feiticeiros e adúlteros e libertinos, e todo aquele que ama e inventa mentiras. Essas pessoas são tão numerosas quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Serão visitadas pelo Espírito Santo, mas não pelo Pai nem pelo Filho. Trevas exteriores. São aqueles que ganharam testemunho de Jesus por intermédio do Espírito Santo e conheceram o poder do Senhor, mas deixaram que Satanás se apossasse deles. Negaram a verdade e desafiaram o poder de Deus. Não há perdão para eles, pois negaram o Espírito Santo após recebê-lo. Não terão um reino de glória, mas viverão em trevas, tormento e miséria com Satanás e seus anjos para sempre. De acordo com doutrina e convênios, quais são as características de uma pessoa que vence o mundo pela fé e é valente no testemunho de Jesus? Devemos preparar-nos agora para o julgamento. O que devemos fazer para estarmos prontos para o julgamento final? Na realidade, todo dia é um dia de julgamento. Falamos, pensamos e agimos de acordo com uma lei celeste, terrestre ou teleste. Nossa fé em Jesus Cristo, evidenciada por nossas ações diárias, determina que reino herdaremos. Temos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em sua plenitude. O Evangelho é a lei do reino celestial. Todas as ordenanças do sacerdócio necessárias para o nosso progresso já foram reveladas. Entramos nas águas do batismo e fizemos convênio de viver como Cristo. Se formos fiéis e guardarmos os convênios que fizemos, o Senhor nos disse qual será nosso julgamento. Ele nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Escrituras adicionais. Romanos 2:6-9, Apocalipse 20:12-13. O julgamento. Somos julgados em um estado ressurreto. Livros usados no julgamento. Nosso julgamento é determinado por nossas obras, nossos desejos do coração, nosso arrependimento e nossa perseverança até o fim. Devemos arrepender-nos e preparar-nos para colocar-nos diante do trono do julgamento. Lucas 12:47-48. A quem muito é dado, muito é requerido. Receberemos o que merecermos. O plano para nosso progresso. Quando vivemos com o Pai Celestial, Ele nos explicou um plano para o nosso progresso. Poderíamos nos tornar como Ele, um ser exaltado. O plano exigia que saíssemos de sua presença e viéssemos para a terra. Essa separação era necessária para provar se continuaríamos a obedecer aos mandamentos do Pai, embora afastados de sua presença. De acordo com o plano, quando cessasse a vida terrena, seríamos julgados e recompensados de acordo com o nosso grau de fé e obediência. Aprendemos nas Escrituras que existem 3 reinos de glória nos céus. O apóstolo Paulo mencionou que conheceu um homem que fora arrebatado até ao 3º céu em Coríntios 12:2. Paulo fala de 2 reinos nos céus, o celestial e o terrestre. Ver Coríntios 15:40-42. O celestial é o mais alto, e o terrestre, o segundo em grandeza. Pelas revelações dos últimos dias, aprendemos que o 3º reino é o celeste. Aprendemos também que existem 3 seus ou graus de glória no reino celestial. A exaltação. O que é exaltação? Exaltação é vida eterna, o tipo de vida que Deus vive. Ele habita em grande glória, é perfeito, possui todo o conhecimento e toda a sabedoria. É o Pai de filhos espirituais e é um Criador. Podemos tornar-nos como o Pai Celestial, e isso é exaltação.
Se provarmos nossa fidelidade ao Senhor, viveremos no mais alto grau do reino celestial e seremos exaltados para viver com nosso Pai Celestial em uma família eterna. A exaltação é o maior dom que o Pai Celestial pode dar a seus filhos. As bênçãos da exaltação. Quais são algumas das bênçãos que serão concedidas aos que forem exaltados? O Pai Celestial é perfeito e glorifica-se por seus filhos poderem tornar-se como Ele. Sua obra e glória levará a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Os que forem exaltados no reino celestial pela fé em Jesus Cristo receberão bênçãos especiais. O Senhor prometeu: todas as coisas são suas. A lista a seguir relaciona algumas bênçãos dadas às pessoas exaltadas. Viverão eternamente na presença do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Serão deuses. Serão unidos eternamente aos membros dignos de sua família e serão capazes também de ter descendência eterna. Receberão a plenitude da alegria. Terão tudo o que o Pai Celestial e Jesus Cristo possuem: todo o poder, a glória, o domínio e o conhecimento. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu: o Pai prometeu, por intermédio do Filho, que tudo o que ele possui será dado aos que forem obedientes aos seus mandamentos. Eles crescerão em conhecimento, sabedoria e poder, indo de graça em graça até a plenitude do dia perfeito que fulgurará sobre eles. Doutrinas de salvação. Cumpre. Por Bruce exigências para exaltação. O momento de cumprir as exigências para exaltação é agora. O presidente Joseph Fielding Smith disse: a fim de obter a exaltação, temos que aceitar o Evangelho e todos os seus convênios, e tomar sobre nós as obrigações que o Senhor oferece, e andar na luz e entendimento da verdade, e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Doutrinas de salvação. Para sermos exaltados, precisamos primeiro ter fé em Jesus Cristo e perseverar nessa fé até o fim da vida. Nossa fé em Cristo deve ser tal que nos leve ao arrependimento e nos faça obedecer aos seus mandamentos. Ele nos ordena que recebamos as seguintes ordenanças. Precisamos ser batizados. Precisamos receber a imposição das mãos para ser confirmados como membros da Igreja de Jesus Cristo e receber o dom do Espírito Santo. Os homens precisam receber o sacerdócio de Melquisedeque e magnificar seus chamados no sacerdócio. Precisamos receber a investidura do templo. Precisamos casar para a eternidade, quer nesta vida ou na próxima. Além das ordenanças exigidas, o Senhor ordena a todos a amar a Deus e nosso próximo, guardar os mandamentos, arrepender-nos de nossos erros, pesquisar nossos parentes falecidos e receber as ordenanças de salvação do Evangelho por eles, assistir às reuniões da igreja tão regularmente quanto for possível para renovar nossos convênios batismais tomando o sacramento, amar nossos familiares e fortalecê-los nos caminhos do Senhor, realizar orações familiares e individuais todos os dias, ensinar o Evangelho a outras pessoas por preceito e exemplo, estudar as Escrituras, ouvir as palavras inspiradas dos profetas do Senhor e obedecer a elas. Por fim, todos precisamos receber o Espírito Santo e aprender a seguir sua orientação em nossa vida pessoal. Como as ordenanças e convênios nos preparam para a exaltação. Como a fé em Jesus Cristo nos ajuda a obedecer aos mandamentos. Porque precisamos aprender a seguir a orientação do Espírito Santo para sermos exaltados. Após havermos sido fiéis e perseverado até o fim. O que acontecerá se perseverarmos até o fim, sendo discípulos fiéis de Cristo? O Senhor disse: e se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. O presidente Joseph Fielding Smith disse: se continuarmos em Deus, isto é, guardarmos seus mandamentos, o adorarmos e amarmos a sua verdade, então tempo virá em que seremos embebidos na plenitude da verdade, a qual se tornará mais e mais brilhante até o dia perfeito. Doutrinas de salvação. O profeta Joseph Smith ensinou: quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro, e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só muito tempo depois de termos passado pelo véu é que os aprenderemos. Não compreenderemos tudo neste mundo. Teremos muito trabalho para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte. Joseph Smith ensinou: o primeiro princípio do Evangelho é conhecermos com toda a certeza o caráter de Deus. Ele já foi um homem como nós, o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre uma terra.
tal como o próprio Jesus Cristo fez. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, comp. por Joseph Fielding Smith. O Pai Celestial conhece nossas provações, nossas fraquezas e nossos pecados. Ele tem compaixão e misericórdia de nós e deseja que sejamos bem-sucedidos como Ele foi. Imaginem a alegria que cada um de nós terá quando voltarmos ao Pai Celestial e pudermos dizer: Pai, fiz tudo de acordo com a tua vontade, fui fiel e guardei todos os teus mandamentos. Estou feliz por voltar para casa. Então, nós ouviremos dizer: Bem está, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:23. Estude Mateus 25:23. Pensem em como vocês se sentiriam ao ouvir o Senhor dizer-lhes essas palavras.